Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Jorge diz que tem que esperar o cérebro dela se acostumar com o tratamento. Jorge vai à casa de Porfírio e pede desculpas por Helena não ter vindo. Inventa que ela está gripada. Porfírio pergunta sobre sua neta Sandra. Jorge diz que falaram com ela e já chega na próxima semana. Porfírio fica feliz. Jorge diz a Helena que o velho Porfírio quer dar uma festa para receber Sandra, mas quer que Emiliano convide Fernando. E Fernando não só conhece Maria José, como é muito amigo de Alessandro Lombardo. Helena pergunta o que vão fazer. Jorge diz que não sabe, mas que de alguma maneira devem evitar. Jorge diz a Helena que jamais teria aceitado a ideia dela de substituir Sandra com a irmã gêmea, porque agora estão metidos num problemão. Helena diz a Jorge que ele aceitou porque o convém para salvar a clínica dele, porque ele não é nada sem aqueles experimentos. Helena passa no quarto e vê Maria José dormindo. A enfermeira vai ao quarto de Alessandro e tenta acordá-lo, mas ele não acorda. A enfermeira pega o bebê. Alessandro sonha com Maria José e depois acorda assustado, quando vê que seu filho não está na cama. Ele vai ao quarto da criança e vê que a enfermeira está cuidando dele. Ela pede perdão por ter levado o bebê até lá, mas que tentou acordá-lo. No dia seguinte, Vitória vai ao quarto de Alessandro e diz que ele está se deixando levar pela preocupação, pela tristeza. Isso não ajuda em nada. Vitória pede ao filho que ele se esforce e volte à vida normal. Vitória diz que ele tem uma grande fortaleza e é nesse momento que tem que se apoiar nela. Alessandro diz que quer que Maria José volte. Vitória coloca o filho perto dela e o abraça. Ela pede que ele levante e lute como sempre fez, por ela e pela vida dele. Um tempo depois, Alessandro volta à empresa. O detetive diz a Felipe e Vitória que uns agentes foram enviados ao local do sequestro para interrogar uns vizinhos, e eles viram duas caminhonetes ao lado da casa que Mauro e Maria José visitaram. Bruno escuta tudo. O detetive diz que o sequestrador pode ser que seja alguém que não é de nenhum grupo criminal. Helena diz a Sandra que ela sempre gostou do jardim e viveu naquela casa desde os 5 anos, muito feliz. Maria José diz que ali é muito bonito. Maria José diz à mãe que se incomoda demais com essa roupa dela. Helena diz que como ela foi para a Espanha, não sobrou nenhuma roupa dela ali. Maria José é outra mulher, não se lembra de nada e sua memória está apagada. Bruno avisa Jorge que o tipo de seguros não o deixa de investigar. A verdadeira Sandra segue em coma. Helena mostra a Maria José fotos dela quando criança e dos parentes dela. Helena diz que o vô dela está muito ansioso para vê-la e mora numa fazenda perto dali. Helena diz a Maria José que ela é herdeira de uma grande fortuna. Maria José diz que não se importa pelo dinheiro, por nada, e sente muito mal em não lembrar de nada. Não ter passado. E é como não ter ninguém, não ser ninguém. Jorge diz que a culpa é dela, pois na Espanha só gastava o dinheiro em drogas. Maria José se assusta com as reclamações do rabugento. Jorge diz que deu trabalho tirá-la desse estado e por culpa dela não pode se lembrar de nada. Maria José chora muito. Helena pede que Jorge pare. Jorge diz que ela tem que saber e pede que ela ponha os pés no chão, saiba de todas as estupidezes que fez para não repetir. Helena tranquiliza Maria José e dá um remédio para ela se acalmar. Helena diz a Jorge que Maria José está pronta e já pode ver Porfírio. Maria José já está com roupa nova. Jorge pede que ela não tome vinho devido ao remédio que está tomando. Jorge diz que ela já vai ver o vô, mas adverte ela de não falar nada demais e se comportar bem. Helena diz à filha que o avô dela é muito doente e sempre a amou, mas nunca disseram do problema dela com as drogas para ele. Por isso pede que ela tome cuidado com o que diz. Maria José pede à mãe que não se preocupe. Fernando recebe uma ligação de Emiliano. Emiliano o convida para se verem e diz que Sandra voltou e Porfírio dará uma festa. Fernando fica intrigado. Helena pede que Maria José ajude a podar as plantas e se distrair um pouco. Maria José diz à mãe que não pode acreditar que foi capaz de tantas coisas horríveis, como o marido dela disse. Helena diz que isso já passou e ela só não deve deixar de tomar os remédios que Jorge pediu. Helena diz a Sandra que à tarde ela vai ver o avô e o amigo de Porfírio, Emiliano Alanis. Maria José diz que será difícil e seria melhor dizer a verdade de uma vez. Helena diz que é capaz do avô dela deserdá-la ou adoecer. Maura diz a Lisete e Kátia que Alessandro ficou 2 semanas sem ir à empresa e está destruído. Kátia diz a Maura que deveria estar feliz com o que passou, já que tem um caminho livre com Alessandro.
Alessandro vai à casa de Maura e vê Lisete. Ela diz que em breve será operada, por enquanto está se submetendo à quimioterapia. Bruno liga para Helena. Helena diz a Bruno que muito em breve vai falar dele para Maria José, mas é melhor ele não se apresentar como Bruno Lombardo. Bruno diz que pode se apresentar com seu segundo nome, Damião. Maura diz a Alessandro que disse tudo o que sabe pro detetive dele. Maura diz que ele e Maria José estavam falando da casa, quando de repente entraram 4 homens, e passou o que passou. Alessandro pergunta a Maura a quem ela disse que iria com Maria José ver essa casa. Maura diz que a agência sabia, e só Filipa escutou quando estava no jardim. Alessandro diz que está desesperado. Maura diz que também está triste pela doença de Lisete. Fernando diz a Alessandro que ele está melhor, e ainda bem que voltou a trabalhar, para se distrair um pouco. Alessandro diz que não para de pensar em Maria José. Fernando diz que ele deve ter confiança, que uma hora vão soltá-la. Bruno combina com Eric para se encontrarem em Toluca. Detetive John segue sem notícias e os sequestradores não ligaram mais. Vitória diz a Roberto que tudo está ajeitado e vão pôr a bebê de Raquel junto de Tony no mesmo quarto. Bruno diz à mãe que veio se despedir. Bruno diz à mãe que irá começar um negócio e ir lá pro estado do México, perto de Toluca. Ele fala que vai buscar um hotel ou uma casa. Vitória diz ao Sr. Cigal que vai ir ao hospital. Helena e Jorge chegam com Maria José até a fazenda de Porfírio. Jorge leva Maria José até Porfírio. Porfírio diz que por fim ela chegou. Ela voltou. Helena diz que Sandra estava terminando os estudos. Maria José abraça Porfírio. Porfírio percebe que ela mudou bastante. Porfírio pede vinho para brindar com a neta, mas ela não aceita, pois toma remédios e a bebida alcoólica pode ter efeitos colaterais. Porfírio gosta muito do jeito de Maria José. Anoitece. Helena comenta com Jorge que Porfírio está louco em querer casar Sandra com Fernando. Jorge questiona Helena o que sugere. Ele quer que coloque todos em coma, como fez com Ulisses. Helena fica surpresa, pois pensou que Jorge tinha matado Ulisses. Fernando diz a Kátia que seria uma excelente ideia saírem no fim de semana para uma festa na fazenda do amigo do tio deles, Porfírio. Kátia diz que essa festa deve ser só de velhos. Fernando diz que é uma festa para receber Sandra. Kátia não aceita ir. A filha de Raquel já está em casa. Ela ficará num berço ao lado de Antônio, no mesmo quarto. Maria José está dormindo e sonha onde está nadando com um homem e amamentando um bebê. Maria José fica inquieta. Amanhece. Maria José reza à Virgem. Helena pergunta no que ela pensa. Maria José diz que à noite teve um sonho com o bebê e que estava nadando com um homem e sentiu que o amava muito. Helena diz que ela deve estar começando a se lembrar. Bruno chega à fazenda de Helena e Jorge e vai com um buquê de flores até lá, usando o nome Damião. Bruno dá um buquê de flores para Maria José. Maria José fica parada no jardim. Bruno vai atrás dela e diz que se conheceram em Madrid e eram amantes. Bruno pede perdão a Maria José por fazê-la mal. Ela é quem pede perdão por ter falhado. Fernando diz a Alessandro que seu tio o convidou para uma festa na casa de Porfírio. Alessandro diz que gostaria de ver Sandra, pelo menos para se lembrar de sua mulher. Fernando diz que não são a mesma mulher. Helena diz a Jorge que Bruno chegou, se apresentou a Sandra como namorado e disse que já está sabendo de tudo. Jorge diz que ele é um homem decidido. Helena diz a Jorge que se ele se casar com Maria e José, vai tirar deles tudo. Jorge diz que Bruno tá tão metido nesse assunto quanto eles, e se caírem, ele também cai. Maria José pergunta a Bruno o que estava fazendo em Madrid. Ele diz que quis passar umas férias lá. Damião diz que quer ter um negócio ali em Toluca. Maria José pergunta a Bruno por que foram amantes. Ele diz que assim foi, mas agora quer reconquistá-la, pois onde houve fogo, cinzas ficaram. Bruno tenta beijar Maria José, mas ela não deixa, pois mesmo ele sendo agradável para ela, é um desconhecido. Alessandro olha fotos de Maria José e chora. Bruno diz a Jorge que não é um pobre diabo como Ulisses, que precisava de uma mulher por dinheiro. Ele diz que ama Maria José. Jorge diz a Bruno que quer a metade da fortuna de Porfírio. Bruno aceita, mas diz que muita gente está sabendo da existência da gêmea de Maria José. Bruno diz que Sandra tem que desaparecer. Fernando leva a amiga Verônica para sair. Maura diz a Alessandro que Maria José pode estar morta, já que os sequestradores não ligaram. Alessandro diz que quando estava na ilha com Fernando, eles tinham os momentos de desespero, e eles pensaram que morreriam lá, mas nunca deixou de pensar que voltaria, e conseguiu. Alessandro diz que não vai renunciar em perdê-la. Maura diz que cedo ou tarde ele terá que fazer isso.
Vitória vai ao apartamento ver Raquel. Mercedes diz que Raquel saiu. Raquel está na casa de Maura, conversando com Kátia e Lisete. Raquel pede que elas digam a Maura que precisa urgentemente do advogado para o divórcio com Roberto. Alessandro chega em casa e vê Felipa cuidando de seu filho. Ele se aproxima deles e não cansa de apreciar o menino. Roberto também ama acariciar a filha de Raquel. Bruno e Eric se encontram. Eric pergunta como vão as coisas com Maria José. Bruno age grosseiramente com Eric, o manda vazar de sua mesa e ir almoçar num lugar do nível dele. John diz a Roberto e Vitória que não aconteceu nada e estão sem pistas. Ele diz que isso não é um sequestro normal, pois a cidade é segura e os sequestradores se comunicariam para falar do resgate, coisa que não aconteceu. O detetive diz que pode se tratar de uma vingança. Alessandro se preocupa. O detetive diz que a moça pode estar morta. Alessandro se nega a acreditar que Maria José esteja morta. Pedro não para de chorar. Mercedes, Xuxa e Paula tentam consolá-lo com palavras de carinho. Pedro não quer falar com ninguém e sai indo para o seu quarto. Todos estão tristes. Paula chora. Raquel vê Arturo a espiando e reclama com ele. Ela pede para irem à casa de sua mãe. Vitória diz a Felipa que por mais que Alessandro tente se distrair, o vê muito triste e sente muito. Felipa diz a Vitória para não se pôr triste e animar Alessandro. Ela pergunta de Fernando, pois era o único que deixava ela feliz. Vitória diz que antes de Maria José desaparecer, terminou com Fernando, já que a relação deles não chegaria a nenhum lugar. Raquel pergunta à mãe para que aquele segurança está ali. Vitória diz que John está a cargo do sequestro de Maria José. Raquel diz que Maria José já deve estar morta. Vitória diz a Raquel que a filha dela está muito linda, mas disposta. Vitória questiona a filha se não quer ver a criança. Raquel nega e diz que só quer se divorciar de Roberto. Vitória diz que a entende, mas ninguém pode negar que Roberto é um homem de bom coração. Raquel diz que detesta Roberto. Roberto chega ali e diz que vai pedir um dos advogados de Alessandro para iniciar os trâmites do divórcio deles, mas vai querer a guarda da menina. Raquel pergunta se ele quer seu dinheiro. Roberto diz que não e que pediu um trabalho para o irmão dela. Alessandro aceita dar um trabalho para Roberto na empresa. Roberto diz que vai procurar um lugar para ficar. Vitória diz que enquanto ele procura, pode ocupar o chalé de Bruno, já que ele saiu. Alessandro fica surpreso. Já de noite, Alessandro diz a Fernando que Bruno foi para o México há uma semana e a família de Maria José vive em Toluca, no estado do México. Fernando questiona o amigo se ele pensa que Bruno tem algo a ver com o sumiço de Maria. Alessandro diz que não sabe, mas tem suas certas suspeitas, pois Ulisses disse a Roberto que Sandra, irmã gêmea de Maria José, está nas drogas, mas que se o avô dela souber da situação da neta, duvida que ele deixe o dinheiro para ela. Fernando pergunta ao amigo se acha que a família de Sandra sequestrou Maria José para se passar por Sandra. Alessandro é muito inteligente e diz que isso é uma ideia sua. Alessandro pesquisa sobre o Dr. George Kruger na internet e vê que ele pode apagar a memória dos pacientes. Bruno está jantando com Sandra no restaurante. Maria José diz a Bruno que ele devia odiá-la, já que o decepcionou. Maria José conta que sonhou com um bebê e um homem que não era ele. Bruno diz que ela pode ter visto num filme, numa revista. Maria José diz que Jorge disse que com o medicamento que está tomando, logo recuperará a memória. Jorge diz a Bruno que Maria José não se lembrará de nada que viveu antes e por isso dá para ela medicamentos todos os dias. Amanhece. Alessandro e Fernando estão inquietos com o que conversaram à noite. Alessandro não pensa em ficar de braços cruzados e quer ir à clínica de Jorge. Fernando pede que ele espere a festa de Porfírio. Paula mima a bebezinha de Roberto, mais dele que da própria mãe Raquel, que nem dá bola para a criança.